O primeiro filme de Star Wars nos cinemas em 7 anos, e a Disney escolheu justamente o maior sucesso da franquia no streaming para fazer esse retorno, o Mandaloriano. Isso já fazia muita gente ficar curiosa, porque uma coisa é funcionar em episódios semanais no Disney Plus, outra completamente diferente é carregar sozinho o peso da volta de Star Wars para as telonas. Ainda mais depois de tudo o que vem acontecendo com a franquia nos últimos anos. Então, já existiu uma expectativa muito grande em cima desse filme. Mas será que essa escolha realmente funcionou? Saudações a todos, bem-vindos ao Blockbuster. E hoje a gente está aqui para falar sobre a nossa opinião de Mandaloriano e Grogu. Mandaloriano, você vai sofrer. Depois será a vez dele. Acho que a primeira coisa que pesa muito nesse filme é justamente a responsabilidade que contamos anteriormente. Porque não é só mais um projeto de Star Wars, é literalmente o retorno da franquia aos cinemas depois de 7 anos. E dá pra perceber claramente que a Disney quis jogar no seguro, justamente com os personagens mais populares da era do Disney Plus. Só que ao mesmo tempo, pra mim, o maior problema do filme nasce exatamente dessa escolha. Porque o Mandaloriano, ele sempre funcionou melhor como série. E esse longo aqui que a gente tá analisando praticamente não consegue esconder que essa história era originalmente mais uma temporada. É possível perceber muito claramente as divisões do que seriam os episódios. Os arcos são separados, as missões têm cara de aventura semanal, e isso acaba afetando bastante o ritmo do filme. E é curioso, porque eu até acho que eles fizeram um trabalho ok, considerando a situação. Porque transformar uma temporada inteira em um longa não deve ser uma tarefa fácil. Só que o resultado ainda fica estranho. A primeira metade do filme até me pegou bastante, principalmente a sequência inicial, que pra mim foi disparada a parte mais divertida desse filme. Tem ritmo, escala e aquela energia de aventura que combina muito com Star Wars. Concordo plenamente, o começo realmente funciona bem. O Jon Favreau parece bem confortável dirigindo aquela primeira parte, principalmente nas cenas de ação, inclusive com alguns planos sequências que remetem à urgência de cenas mais marcantes da série. Só que depois disso, o filme já começa a perder força de um jeito muito estranho. E eu vi um comentário na internet que resumiu perfeitamente a minha sensação assistindo. A pessoa falou: o filme começou bastante promissor e eu estava satisfeito com o final, até perceber que ainda faltava 1 hora. E foi exatamente isso que eu senti, porque parece que o filme entrega tudo o que tinha pra entregar cedo demais. E o mais estranho é que normalmente blockbusters fazem justamente o contrário. Eles vão crescendo até o final. Aqui parece que as cenas vão ficando cada vez menos impactantes conforme o filme avança. Isso é mais uma clara consequência de transformar uma temporada em uma produção para o cinema. Eu acho que parte disso acontece porque eles colocam também o Grogu muito no centro da trama. Tem uma parte do filme em que ele assume o protagonismo, e foi justamente ali que o longa perdeu ainda mais o ritmo. O Grogu funciona muito bem em pequenas doses, ele é fofinho, sim, mas aqui tem várias cenas inteiras sustentadas só por reação, fofura e comportamento dele. E como ele não fala, o filme precisa comunicar tudo visualmente. E aí, a narrativa começa a enrolar situações que o público já entendeu para onde vão. Então várias cenas acabam parecendo mais longas do que deveriam ser. E mesmo gostando bastante da dinâmica entre Mando e Grogu, eu concordo numa crítica importante. O filme não parece realmente desenvolver essa relação. Sim, nada muda muito entre eles, nenhum dos dois termina o filme de uma forma diferente da que começou. Não existe uma grande transformação emocional. Então, no fim, acaba parecendo só mais uma aventura episódica, quase um filler dentro da história desses personagens. Por exemplo, a gente disse que o Grogu não fala. Esse era o momento perfeito para dar um salto na relação deles, usando exatamente esse elemento. E isso pesa ainda mais justamente por ser um filme. Porque quando Star Wars volta para os cinemas depois de tanto tempo, naturalmente existe uma expectativa em relação à grandiosidade. Principalmente nas cenas de ação. E aí entra outro problema que nos incomodou bastante. Da metade pro final, muita coisa depende quase totalmente de criaturas feitas em CGI. E assim, o CGI não é ruim, longe disso. A gente tá falando da Disney. O problema é mais a sensação que essas criaturas passam. Os movimentos parecem meio travados, meio artificiais, então várias cenas que deveriam ser empolgantes acabam ficando sem peso. A direção do Jon Favreau funciona muito melhor no começo do filme. Tem alguns planos sequências bem legais logo ali na abertura, e ele realmente parece cinema, mas depois as lutas vão ficando cada vez menos inspiradas. E faltou justamente aquela sensação de espetáculo que Star Wars normalmente tem quando vai para as telonas. Mesmo quando a franquia erra, ela costuma entregar momentos visualmente marcantes. Aqui eu senti tudo muito contido, muito seguro. E é curioso, porque claramente existe dinheiro na tela. Os cenários são bons, a fotografia funciona, a produção é muito competente explorando a mitologia de planetas e criaturas que a franquia permite.
mas parece que o filme nunca realmente explode. Agora, uma coisa que segura muitos momentos do filme é a trilha sonora. O Ludwig Göransson continua mandando muito bem aqui. E acho que ele já virou uma das identidades mais fortes dessa fase de Star Wars. Porque desde a série ele conseguiu criar uma assinatura muito própria. Pois é, e eu gosto muito de como ele mistura os sintetizadores e os elementos eletrônicos com aquele clima western que combina muito com o Mandaloriano. E o mais legal é que ele adapta isso dependendo do planeta e da ambientação de cada cena. Tem um momento em que a música entrega uma grandiosidade que a própria direção não consegue alcançar. Então, assim, apesar de todas as críticas, eu também não acho que seja um filme horrível. A história é simples, mas funciona, vai. E eu acho que até quem nunca viu a série consegue acompanhar relativamente bem. Sim, o filme consegue explicar o básico sem ficar extremamente expositivo. Então, nesse sentido, ele até funciona como uma porta de entrada. Só que, ao mesmo tempo, eu continuo achando que essa história funcionaria muito melhor como uma quarta temporada da série ou até como um filme lançado direto no Disney Plus. Porque aí, essa estrutura episódica provavelmente pesaria bem menos. Principalmente porque existe um peso simbólico enorme nesse retorno de Star Wars. Esse era o filme escolhido para trazer a franquia de volta para os cinemas. Então, no fim, o meu saldo é meio misto. Eu não achei um desastre, tem momentos divertidos, fofos, o começo é legal, a trilha é excelente, é realmente o destaque do filme, e a dupla principal continua carismática. Mas faltou impacto, ambição, faltou aquela sensação de evento que um retorno de Star Wars para as telonas merecia. Eu assino embaixo no que o Ortiz falou. É realmente muito divertido acompanhar esses dois em mais uma aventura. Mas é isso. É uma aventura episódica. É o que a série sempre fez. E apesar disso, a gente não tem uma exploração muito grandiosa do que é a mitologia de Star Wars. Faltou personagens, faltou a exploração de mais planetas, faltou muita coisa. A gente tem inclusive aqui atores grandiosos como a Sigourney Weaver e o Jeremy Allen White, que estão aqui só porque eles têm dinheiro a gastar, sabe? Nada justifica a presença desses grandes atores em papéis que não fazem muita diferença. Até porque do Jeremy Allen White a gente só tem a voz, né? Porque o personagem dele é inteiramente de CGI. Impressionante. Mas é o que a gente falou. O filme realmente se destaca com alguns visuais, umas cenas de ação lá no começo do filme e a trilha sonora que realmente é espetacular. E a nota do blockbuster para esse filme é 3 estrelas. Mas se esse filme serviu para alguma coisa, acho que foi para nos deixar ansiosos para o que a gente considera o verdadeiro retorno de Star Wars para os cinemas, que é Star Wars Starfighter no ano que vem. Pois é, nesse filme a gente tem a direção do Shawn Levy, de Deadpool e Wolverine, e um elenco grandioso, né? Estrelado, por exemplo, por Ryan Gosling, além de outros grandes atores, como Amy Adams, Mia Goth e até o Matt Smith, de A Casa do Dragão. Só o Ryan Gosling já carrega muito bem, até porque a gente viu que com ficção científica o cara manda bem demais. Tá aí Devoradores de Estrelas 2026, que não deixa a gente mentir. E até uma situação curiosa, porque pela primeira vez a gente vai ter personagens novos em Star Wars sendo já interpretados por grandes atores. Normalmente a franquia pega uns jovens atores que vão ascendendo a carreira depois de Star Wars. Nesse filme vai ser o contrário. Mas depois de ter ouvido a nossa opinião, se você ficou curioso com essa ascensão do Mandaloriano, que começou como uma simples série e agora foi o escolhido para ir pros cinemas, a gente tem um outro vídeo, você pode conferir aqui nos cards, vídeo como o Mandaloriano chegou nos cinemas. Tá muito massa, a gente conta essa história toda do início, então vale a pena conferir. E agora queremos saber o que vocês acharam do filme, então já deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e deixe seu like. Também dá uma olhada no Instagram que tá aqui na descrição, porque lá tem muito mais conteúdo sobre cinema e cultura pop. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.